Lucas, Deus está me chamando para as nações. E agora? O que eu vou fazer? Provavelmente, se você caiu aqui nesse vídeo, é porque o seu coração está queimando por viver o seu chamado. Só que talvez você está meio perdido em saber como que isso vai acontecer. Mas hoje, aqui, através desse vídeo, eu quero te trazer clareza, o entendimento claro e o principal, passos práticos para você cumprir aquilo que o Senhor te chamou para fazer nesse tempo. Afinal de contas, nós precisamos pregar o evangelho e alcançar o mundo para Jesus. E se você tá aqui, glória a Deus, cara, você entendeu a sua missão e aquilo que Deus tá te chamando para fazer nesse tempo. Então fica aqui nesse vídeo, aproveita, se inscreve aqui no canal. Muito prazer, eu sou o Lucas Teodoro, fundador do Aviva Organização Missionária, e esse aqui é o meu canal. Nós estamos começando, postando vários vídeos por aqui. Então, toda semana tá tendo um vídeo novo aqui para vocês. Toda quarta-feira às 10 horas da manhã, nós estamos com conteúdo novo aqui para vocês. Então aproveita, já se inscreve e ativa as notificações por aí. Sabe, a verdade é que quando nós olhamos para Marcos capítulo 16, onde Jesus ele está nos dando o comissionamento de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, nós não estamos vendo apenas um pedido de Jesus, né? A gente não está vendo Jesus dizendo, por favor, se você quiser, vai lá e prega o evangelho a toda criatura. Não, nós estamos vendo uma ordem, um comissionamento. Jesus está dizendo, vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Então Jesus, ele está nos atirando aqui como flechas, ele está dizendo, vão, preguem o evangelho a toda criatura. Só que talvez você está aqui e você está dizendo, Lucas, tá, eu entendi o chamado de Deus sobre a minha vida, ou talvez você está aqui, você recebeu uma palavra de Deus sobre a sua vida, sobre uma nação diferente, sobre outras nações, e isso gerou em você aquele sentimento de, cara, o que é que eu vou fazer agora? Eu preciso ir embora simplesmente agora, largar tudo que eu tenho e é isso. E talvez sim, talvez seja isso, cara, e esteja preparado caso seja, porque o Senhor, ele pode fazer isso. Creia, cara, porque o Senhor, ele pode fazer isso. Mas hoje eu quero te trazer um entendimento claro de como obedecer a Deus a partir de agora. Sabe, talvez você recebeu um chamado do Senhor a respeito do seu ministério, a respeito de você pregar o evangelho em outra nação, ou talvez se mudar para outro país, mas comece abraçando a partir de agora. Comece abraçando o seu chamado a partir de agora, no lugar onde Deus te colocou. Cara, não tem como a gente viver um chamado frutífero desonrando a igreja local. Não tem como a gente viver um chamado frutífero abandonando aquilo que Deus colocou em nossas mãos agora. Porque entenda uma coisa, Deus ele colocou talentos em suas mãos. A um ele deu 5, a outro ele deu 10, a outro ele deu 1. O Senhor ele já te entregou algo para agora. Então deixa eu te dizer uma coisa. Comece honrando aquilo que Deus colocou nas suas mãos agora. Sabe, eu lembro que um dia eu recebi uma palavra da parte do Senhor, de que o Senhor ele me usaria em muitas nações para pregar o evangelho, e eu lembro que nisso eu era um adolescente de 15 anos de idade. Cara, eu lembro que quando eu recebi aquela palavra eu fiquei assim, uau, meu Deus, o Senhor quer me usar. O Senhor quer me usar para alcançar as nações. E eu olhei para tudo aquilo e eu fiquei maravilhado, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Só que eu lembro que naquela mesma semana, Deus ele me deu um choque de realidade. Comece honrando aquilo que eu coloquei nas suas mãos agora. Sabe, eu vou contar o pós para vocês. Há 3 anos atrás eu nunca tinha saído do Brasil. Mas nos últimos 3 anos, o Senhor ele me levou por 23 nações para pregar o evangelho, e nós vimos grandes milagres, muitas pessoas entregando a vida para Jesus, o Senhor fazendo muitas coisas. Tive a oportunidade de levar um time do Aviva, que hoje é a organização missionária que nós lideramos, para a Espanha. Levamos 30 missionários para a Espanha para pregar o evangelho e várias pessoas entregaram a vida para Jesus. Nós estivemos também em escolas lá na República Dominicana, vivemos grandes milagres, e tudo isso aconteceu num prazo de 3 anos para cá. Hoje eu sou um jovem de 23 anos de idade. E essa foi uma palavra que eu recebi com 15. Eu lembro que aos 15 anos de idade, quando eu recebi aquela palavra, eu lembro que eu abracei aquilo com tanta realidade e na mesma semana o Senhor ele me deu um choque. Ele me deu um choque dizendo, abrace aquilo que eu te entreguei agora. E eu lembro que eu fui para a obra local, cara. Eu fui abraçar o que o Senhor me entregou. Na época eu estava liderando uma célula na minha igreja, um grupo de crescimento de adolescentes.
E eu lembro que eu comecei a honrar aquilo ali que o Senhor entregou nas minhas mãos. Comecei a honrar a escola onde Deus havia me colocado. Comecei a ser intencional em estudar inglês, porque eu entendi o chamado do Senhor. Eu entendi que, cara, Deus está gerando algo e isso não envolve só o Brasil, mas também as nações. Só que eu preciso abraçar o que Deus colocou nas minhas mãos agora, porque se eu não for fiel com aquilo que Ele colocou nas minhas mãos agora, como que Ele vai entregar mais coisas? Como que eu vou subir novos degraus? Então eu lembro que eu abracei, cara, com muita verdade, aquilo que o Senhor me entregou, só que abraçando aquilo que Ele me deu agora. E sabe, naquela época era 100% no ordinário. Na época não tinha isso aqui, não tinha rede social, não tinha outras coisas, não tinha... Não, cara. Era simplesmente adolescentes da minha escola que Deus me entregou, eram os alunos que estavam com depressão, precisando de Jesus, e eu gastava do meu tempo falando com eles, pregando o evangelho para eles, ganhando almas, e aí de repente Deus começou a fazer as coisas. De repente, eu honrando aquilo que Ele me entregou agora, na minha escola onde eu estudava, na minha igreja local, de repente tudo isso foi se expandindo, de repente eu estava pregando o evangelho em outro estado do Brasil, de repente eu estava pregando o evangelho em outro país, de repente o Senhor começou a fazer, mas sabe o que é precioso, cara? O precioso é quando a gente não romantiza tudo isso. Sabe qual que é o problema? Tem um monte de gente por aí romantizando o chamado, achando que ministério é uma viagem turística, achando que ministério é, cara, eu vou viajar ali, eu vou tirar uma foto mostrando que eu tô aqui, cara, fazendo uma missão. Cara, ministério não é viagem turística. Ministério é responsabilidade com almas. Então entende uma coisa, se o seu coração tá em um ambiente onde você tá achando que você vai viver um hype, onde você tá achando que você vai viver uma parada confortável, você corre um grande risco de se frustrar no ministério, porque ministério é desconfortável. Sabe o que Jesus ele disse? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo diariamente, tome a sua cruz e siga-me. Cara, se você não estiver disposto a negar a si mesmo agora, sabe, no ambiente onde Deus te colocou, como você está querendo viver o mais do Senhor. Porque é desconfortável seguir Jesus, cara. Não é fácil seguir Jesus. Sabe, viajar para outro país para pregar o evangelho é desconfortável, cara. Tu não vai fazer uma viagem turística. Você vai abraçar a oportunidade que Deus te deu para ganhar almas, para ganhar o máximo de almas possíveis. Então entende uma coisa, ministério é ser apaixonado por almas. Ministério é entender a dor de Deus pelas almas, é sentir a dor dele pelas almas, é chorar com aqueles que choram, é não conseguir ficar calado enquanto tem alguém morrendo, indo para o inferno, cara, sem conhecer Jesus. Eu creio que hoje, aqui através desse vídeo, o Senhor ele está gerando em você um amor pelo perdido, um amor pelas almas. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir ficar calado. Sabe qual que é o nosso problema? Às vezes Deus ele fala com a gente, mas nós não conseguimos discernir e entender. Ele nos aponta para aquilo que ele vai fazer. Porém, quando isso acontece, às vezes nós não valorizamos o agora. É por isso que às vezes talvez Deus não fala com você, porque se ele falar, você vai desvalorizar o agora. Ei, abrace aquilo que Deus te chamou para fazer agora. Sabe? Pregue o evangelho em todos os lugares onde você estiver. É impossível, cara, conhecer a Jesus e permanecer vivendo uma vida normal. É impossível conhecer a Jesus e amanhã a sua história permanecer do mesmo jeito. Ele muda tudo que há em nós. Aí sabe o que vai acontecer? O Senhor ele vai começar a mudar as intenções no seu coração. O Senhor vai começar a gerar em você uma urgência por aprender inglês, cara. Deus ele vai começar a gerar em você uma urgência pelo espanhol. Sabe no que eu creio? Em nome de Jesus, eu creio que o Brasil, nesse tempo, será um grande celeiro de envio missionário para as nações. No século XIX, nós vimos os britânicos sendo a maior potência missionária do mundo. No século XX, nós vimos os Estados Unidos evangelizando o mundo. E sabe, nós estamos crendo, cara, que agora no século XXI, o Brasil tem um grande potencial evangelístico missionário
para o mundo inteiro. E sabe o que nós vimos? Nós vimos o inimigo tentando atacar isso de todas as formas. Nós vimos o inimigo tentando esconder a cultura brasileira no sentido onde o brasileiro não entende o que está acontecendo lá fora, o brasileiro fica fechado numa bolha sem entender o resto, o brasileiro vive aqui no seu mundinho. Você já viu um monte de brasileiro falando assim, cara, eu não vou aprender inglês porque eu não vou sair daqui do Brasil. O brasileiro criou uma cultura fechada. É sério. Isso é uma estratégia maligna, cara, para tentar paralisar o avanço missionário. Sabe por que o inimigo tentou tanto atacar a educação no Brasil, onde hoje nas escolas nós não estamos vendo o ensino de qualidade de inglês, nós não vemos o ensino de qualidade de outros idiomas? Sabe por quê? Tudo isso, na verdade, é uma estratégia maligna para tentar paralisar o avanço missionário do Brasil. Só que as portas do inferno, cara, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então deixa eu te dizer uma coisa, começando em você, se posicione agora, em nome de Jesus, aprenda inglês. Em nome de Jesus, abraça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E sabe, Deus colocou um projeto novo no nosso coração, que é uma escola de idiomas, é o Aviva Word Academy. Nós temos uma organização missionária que é o Aviva. Deus tem feito grandes milagres e Deus nos disse, ensine inglês para formar novos missionários para as nações. Então, se você quer fazer parte disso, eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer parte da comunidade do Word Academy. E eu creio, cara, que nós precisamos nesse tempo de missionários preparados para alcançar as nações. Nós não ficaremos presos na nossa cultura brasileira, mas nós estaremos totalmente ligados com a cultura do céu. Sabe, você será enviado sim para outras nações, você será enviado sim para outros lugares para pregar o evangelho e para se conectar com a cultura local de lá, não só para fazer mais uma comunidade de brasileiro, mas para se conectar com uma cultura local, do local onde Deus te enviou. E comece abraçando aquilo que Ele te entregou agora e se preparando para viver o cumprimento daquela palavra que você recebeu. Se esse vídeo fez sentido para você, me fala aqui nos comentários, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. Toda quarta-feira tem um vídeo novo aqui para vocês, às 10 horas da manhã, hein? Então ativa aqui o sininho e aproveita também para assistir outros vídeos que já estão postados aqui. Bora! Vamos!